Olá, queridos, graça e paz. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe você que está aí do outro lado dessa telinha, nos acompanhando, você que é o nosso telespectador, a partir de agora, com a Hora da Verdade. Hoje o tema é um tema excepcional. É um tema que você precisa parar tudo que você está fazendo e nos acompanhar até o final do programa, porque tem muita polêmica em volta desse assunto, tem correntes divergentes em volta desse assunto. É um assunto que eu já vou falar qual é o assunto. Mas para você que está entrando agora, inscreva-se no nosso canal. Logo aí embaixo aí, você vai lá, clica no inscrever-se no nosso canal, Família Cerc. Assim, coloca lá, aperta no sininho, ativa o sininho para você receber as notificações. Sempre quando nós tivermos um conteúdo novo, você vai ser o primeiro a receber esses conteúdos. E depois você vai lá e deixa o seu like, clica lá no joinha que você gostou do assunto, tá certo? Você tem aí o nosso Facebook também, tem a nossa página para você comentar. Já estou aberto aqui com o nosso Facebook, com a nossa página, para estar recebendo as suas perguntas e os seus comentários também. Então, seja muito bem-vindo na Hora da Verdade. Hoje é um assunto, olha, delicioso de discorrer, mas é um assunto picante. Hoje nós vamos falar o que a Bíblia fala do batismo. Né? Você é batizado? Sim ou não? Qual batismo você foi batizado? O batismo romano ou o batismo bíblico? Pastor, batismo romano? Nós vamos falar sobre o batismo, né, que os evangélicos costumam fazer, e nós vamos falar do batismo que a Bíblia fala para fazer. Então, quer ficar por dentro desse assunto? Participe conosco, deixando aí os seus comentários, também ativando o sininho para você receber as notificações e se inscrevendo no nosso canal. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério. Nós temos vários pastores que nos acompanham a partir de agora também. Que Deus abençoe seu ministério em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Robson, esse aqui é o pastor Jorge, e juntos nós estamos na Hora da Verdade. Pastor, seja muito bem-vindo mais uma vez. Amém. Deus abençoa por esta rica oportunidade de poder pregar a verdade. Na Hora da Verdade. Na Hora da Verdade, falando sobre a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Né? E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem liberta é a palavra. Né? O Espírito Santo trabalha através da palavra de Deus. Quando nós nos aproximamos do Senhor com o nosso conhecimento, nós passamos a ser libertos, limpos, né? Da imundícia do pecado, da sujeira, do engodo das trevas. Então, é o nosso convite para você hoje participar conosco desse tema tão importante. Você que é batizado, né? Você que foi batizado, pastor, eu sou batizado, tomo ceia, sou ativo na igreja. Nós vamos discorrer sobre esses assuntos aqui. O que a Bíblia fala sobre dois batismos? Existe o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e existe o batismo em nome de Jesus. Você foi batizado no batismo de Jesus ou você foi batizado no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Qual batismo é o seu? O que a Bíblia fala sobre isso? E para começar, nós vamos ler o único versículo que tem na Bíblia que fala sobre isso. E é um versículo que nós vamos questioná-lo e colocar à prova de algumas coisas. E eu quero que você participe conosco, porque não tem mais nenhuma referência sobre esse contexto. Não é só sobre o texto não, mas é sobre o contexto. Depois nós vamos fazer aqui, né, um estudo, né, muito importante para o crescimento da nossa fé. Então, desde já, seja muito bem-vindo. Prepare o seu copo com água, porque no final desse programa, na Hora da Verdade, nós vamos estar orando por você, orando pela sua casa, orando pela sua vida em nome de Jesus. Seja doença, seja enfermidade, seja o que for, você vai receber o poder de Deus e Deus vai alcançar a sua casa, a sua vida, a física, emocional e espiritual em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Vamos lá então, começando o nosso assunto. Nós temos três grandes problemas em cima disso. Três grandes problemas, que é a fundamentação teórica. Depois, o outro grande problema é o problema da tradição, o que a tradição faz com as pessoas, que é a questão da cultura. E depois nós temos a questão doutrinária, que nós vamos estar trabalhando em cima desse período, que nós vamos estar abordando esse texto. O que a Bíblia fala desses dois batismos? Nós vamos ler aqui uma referência sobre o batismo da Trindade e depois nós vamos ler uma referência. O senhor está com as duas referências aí? Eu estou. Depois nós vamos ler uma referência falando sobre o batismo de Jesus. Vamos começar pelo batismo trinitarista, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, pode ler por gentileza. Mateus 28, versículo 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Esse é Mateus 28, 18 e 19. Agora, a outra referência, pastor, o batismo de Jesus. Está aqui, já vou ler já. O batismo. Deixei escrito aqui para ficar mais fácil. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. 3.000 almas ganha pelos apóstolos perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o batismo de Jesus. Nós lemos duas referências, tem infindas referências que nós vamos citar aqui durante esse momento da Hora da Verdade. Então, para você que já está chegando aqui, é Rosimeire Maria da Conceição Silva, Deus abençoe em nome de Jesus. Os outros irmãos que estão participando também, Deus abençoe a todos, né? Seja muito bem-vindo a essa sala de conversação, de debate, a Hora da Verdade. Vamos lá, a primeira problemática, pastor Jorge, qual é a situação hoje, antes da gente entrar na questão da fundamentação teórica desse problema, que é de entendermos os dois batismos, qual é para o senhor hoje a importância do batismo? A gente sabe que quando a gente vai comprar, um exemplo aqui, a gente vai comprar um gado, a gente sela aquele gado, não é verdade? Aquele gado ele passa a ter a marca do dono, então ele vai lá e dá uma selada naquele boi. Então, se ele perdeu, se alguém vira um boi andando selado, aí ele sabe que aquele boi pertence a tal fazendeiro, não é verdade? Verdade. Quando nós saímos do pecado, da imundícia do pecado, viemos para Cristo, nós também passamos por um processo de marca, de selo. E o batismo é uma referência dessa, de marca, de selo na vida do crente? Exatamente, por causa do nome. Entende? Paulo disse: tudo que for feito debaixo do céu, seja por obras ou por palavras, seja feito em nome do Senhor Jesus. Entende? Ele não cita aqui, seja feito em nome do Pai, não, no nome de Jesus. Então, tudo que nós fizermos aqui, debaixo do sol, nós devemos fazer em nome de Jesus. Porque não há outro nome, né? Está escrito que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome dele, Jesus. E a importância do batismo, pastor? Olha, eu acabei de ler que o batismo é para a remissão dos pecados e logo após recebe o dom do Espírito Santo. Entende? Foi dito a Paulo, quando Paulo se converteu logo no começo, foi dito a Paulo: por que te detens? Por que te demoras? Levanta, recebe o batismo e invoca o nome de Jesus. Lava os teus pecados. Antes da gente entrar nesse contexto, o batismo ele é para lavagem, né? É para limpeza, a lavagem. Ele faz parte da salvação. A única exceção que o batismo não entra é quando a pessoa que está moribundo, está entre a vida e a morte, naquele momento ela aceita Jesus. Então não tem como cobrar dele algo que é impossível batizar um morto, um cadáver. O assaltante na cruz, por exemplo, ele recebeu a salvação porque aceitou a Jesus na hora da sua morte. Não deu tempo, mas para a igreja, não como ser batizado. Exato. Mas para a igreja, para o seguidor de Cristo, é de suma importância o batismo. Que se não fosse, Jesus não teria sido batizado, mesmo ele não tendo pecados. Entende? Então o batismo ele purifica o homem. Está escrito aqui: seja batizado em nome do Senhor Jesus para remissão dos vossos pecados. Então, alguém chega a dizer que o batismo e a ceia é um mero símbolo. Não é um mero símbolo, é uma doutrina, é uma ordenança, entende? A ceia do Senhor e o batismo. Porque ele faz parte da salvação para a igreja, para o seguidor de Cristo, para os que estão caminhando neste caminho, e faz parte. Agora, se eu ignorar o batismo, por exemplo, não quero ser batizado, eu vou ser crente, mas não quero ser batizado, ele está ignorando uma ordenança divina. Resultado: vai subir no arrebatamento ou na ressurreição? Evidente que não. Pastor, agora, se o batismo é para remissão dos pecados, né? E
qual é o momento certo da pessoa fazer isso? Ela entrou numa igreja, aceitou Jesus, ela já pode ser batizada? Para começar, nunca se batiza uma criança, entende? Não pode batizar criança, não, pastor? Criança não tem a razão, não atingiu a idade do juízo. Então, criança é para quem crê o batismo. Quem crê, então batiza para quem crê. Criança não pode crer. Ela está isenta. Com a idade do juízo, da razão, já pode batizar, então. Exato. Então, aí que está o problema. Tem garoto de 14 anos hoje que é assaltante, mas sabe muito bem manusear um 38, sabe matar, entende? Esse tem a idade da razão. E tem menina de 16 anos que ainda é inocente. É inocente, nem sabe nada da vida. Então, a idade da razão vai muito do pastor observar, os pais observar se aquela criança de 12, 14, 15, 16, 18 anos, a igreja, a congregação, ou seja, israelita da Nova Aliança, a idade é 18 anos para batizar. Aí já é um adulto. 18, não batiza menor. Congregação israelita da Nova Aliança. Não batiza menor. Não, só adulto. Agora, eu posso batizar com 16, com 17 anos, até com 15, dependendo do testemunho daquele garoto, daquela jovem, demonstrando que já tem a idade da razão e do juízo. Já tem responsabilidade, tem compromisso. Porque fora disso o batismo não tem valor. Batizar uma criancinha de 5, 6 meses ou de 2 anos, eu estou perdendo meu tempo. Seja dos evangélicos, ou dos católicos, ou dos espíritas, que morreu no seu estado de inocência, ela está salva. Ela está salva. Está salva. Porque morreu no seu estado de inocência. Ela ainda não praticou o pecado porque ela não sabe o que é pecado. Mas a partir da consciência... Quando ela atinge a idade da razão, ela já sabe o que é errado. Ela sabe jogar uma pedra no telhado do vizinho, na vidraça, é errado, porque ela joga e corre. Entende? E ela já sabe discernir o bem e o mal. Então, essa é a idade para se ter alguma sentença, um valor Exato. de juízo. Agora em relação... tem uma coisa, mesmo que o jovem atinja a idade da razão, com seus 12, 13, ou 14 ou 15 anos, compete os pais e o pastor da igreja observar se realmente o testemunho daquele jovem condiz com o seu juízo, com a sua razão. Porque não tem compromisso, não tem Bíblia, não lê Bíblia, não ora, está sempre ausente, está dentro da igreja, mas está ausente. Como é que eu vou batizar uma jovem, um rapaz, uma moça, que não tem Bíblia, não lê Bíblia, não faz parte do louvor, não adora, não ora, não busca Deus? Entende? Então o batismo é perda de tempo. Por quê? Não tem valor para essa pessoa. O batismo é para quem tem compromisso com Deus. Não é porque nasceu no berço evangélico que a pessoa já está salva, não. A pessoa nasceu no berço evangélico, tem que fazer a decisão dela. Quando meus pais aceitaram Jesus, por exemplo, eu tinha 7 anos. Mas com 15 anos eu fiz a minha decisão. Eu fui para a igreja e falei, hoje eu quero aceitar a Jesus como Salvador, porque eu sou filho de crente, mas não sou um crente, porque eu tenho que aceitar Jesus. Ter a minha decisão. Você fez a sua decisão. Aí que você fez a sua decisão, agora você pode pedir o seu batismo. Porque a carta magna é a Bíblia. Se eu não leio Bíblia, como é que eu vou conhecer a Deus se eu não leio Bíblia? Para conhecer a Deus é através do livro sagrado. Então diz o Senhor Deus lá em Oséias, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acredito que hoje boa parte dos evangélicos, pastor, eles não se relacionam com Deus de verdade. Eu acredito. Primeiro porque não tem leitura. O único momento de comunhão são os momentos litúrgicos da igreja, né? E, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, porque a gente vê essa carência espiritual no meio do povo. A primazia é da palavra. A oração vem depois. Eu nunca posso colocar a oração, dando primazia à oração, deixando a palavra, porque a base da minha oração é a palavra. A oração que é feita sem a palavra não tem base. Agora, quando eu estou lendo a Bíblia, orando, dando a ela a primazia, eu vou conhecer os mandamentos, a doutrina, a vontade de Deus revelada, agora eu posso orar. Se eu quero uma cura, por exemplo, vou buscar aquela cura sem apoio bíblico. Mas se eu estou lendo a Bíblia, por exemplo, no caso de Ana, né? Ana queria um filho, era estéril. Então, a mulher que não tem filho, que ela já leu essa passagem, ela vai orar baseado aqui.
Sim. Ana buscou e Ana recebeu. Então eu vou buscar também, que eu vou receber. Então essa oração sim, Gera convicção. ela tem fé. valia. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Por ouvir a palavra. Pastor, mas então, resumindo, o batismo ele é importante porque ele tira a pessoa das garras do pecado. Tira a pessoa das garras do pecado e a pessoa é cadastrada no reino de Deus, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, aqui na terra. Que interessante, pastor. Você pode ser crente 20 anos congregando numa igreja. Você é membro da igreja, mas não do corpo de Cristo. Porque se Jesus, que não tinha pecado, foi batizado para cumprir toda a justiça, entende? Depois ordenou, é duas ordenanças que nós temos no Novo Testamento, o batismo e a ceia. É chamado sacramento, ordem sacra. E se eu estou congregando numa igreja há 20 anos, faço parte do louvor e tudo, só tenho minha carteirinha de membro, mas não sou batizado, eu não sou membro do corpo de Cristo. Eu não tenho nenhum compromisso comigo, porque eu estou violando as ordenanças. Então é uma coisa, é muito sério o sério. batismo. Não, o batismo é a ceia do Senhor, são duas ordenanças sérias, porque faz parte da vida cristã. Faz parte da santificação, do novo nascimento, da aproximação de Deus, de você chegar para o Senhor e fazer uma oração pedindo algo. E se você não está cumprindo esses requisitos, você não tem moral para fazer uma oração pedindo a Deus algo. Que moral que tem um crente que não participa da ceia do Senhor, que não é batizado nas águas? Ué, não tem moral nenhuma para chegar e pedir algo para Deus. Então fica esse nosso convite para você que não é batizado, para você ser batizado. O batismo, eu quando fui batizado, foi uma das sensações mais gostosas que eu já senti na vida, pastor. Realmente. Você sente um alívio, você sente uma leveza, uma paz de espírito, você sente a presença de Deus, do Espírito Santo. E você está cumprindo com uma ordenança bíblica, o batismo. Interessante esse comentário que o senhor disse, por causa do cadastro no reino, né? Exatamente. Basta ser cadastrado no reino. Agora, lembrando, a pessoa pode ser membro da igreja, mas ser salva também, né? Como assim? O caso do ladrão na cruz, ele não teve tempo de ser batizado. Então ele não tinha um cadastro. Já ganhei várias pessoas no leito da morte. Aceitou Jesus e logo em seguida morreram. Partiram salvo por quê? Aceitou Jesus, a misericórdia de Deus é tremenda. Então o batismo é para a igreja, para o seguidor de Cristo. Para o moribundo, aquele que morreu, que partiu, aceitou e morreu, o batismo não faz parte. Nem para a criança, para os bebês, e nem para aqueles que aceitou na morte. Então o batismo é uma condição de salvação, pastor? Faz parte da salvação, porque é para a remissão dos pecados. E outra coisa, o diabo não tem medo do crente que não toma ceia, que nem é batizado. Entende? O crente que não é batizado nas águas, nem participa de ceia, ele não tem moral para expulsar um demônio. Ele não tem. E o diabo também não tem medo dele. Ele pode orar, que o diabo sabe isso aí, ele está violando as normas da igreja, do Senhor, da palavra. Então o diabo não tem medo. O diabo tem medo de um crente fiel, que está cumprindo com os requisitos bíblicos. Aí sim, ele pode usar o nome de Jesus. Ele tem autoridade de usar. E o diabo respeita. Fazendo uma comparação, a mesma coisa de um civil comum entrar na frente de uma carreta e mandar ela parar, e de um policial. A carreta passa por cima dele. O policial não, está fardado, levantou a mão aqui, junta no freio na hora. Ele tem moral. Tem moral e tem autoridade. Ele tem moral para isso. Está imbuído de autoridade para fazer aquilo, né? Então, quantos civis por aí que não passa diante de uma carreta, não é esmagado? Ele não tem moral, não está vestido a rigor. E o crente, para estar vestido a rigor, coberto com o sangue de Jesus, tem que andar conforme a palavra. Vamos lá, pastor, para o primeiro problema, o grande problema do batismo. O batismo em nome da Trindade e o batismo em nome de Jesus. Vamos lá, então. Aqui nós temos duas referências. Mateus capítulo 28 e Atos capítulo de número 2. Uma referência diz menção ao batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra referência diz no batismo em nome de Jesus. A referência de Mateus capítulo de número 28, versículos 18 e 19, ela é única na Bíblia.
É única na Bíblia. E nunca se forma uma doutrina baseada em um texto. Não tem na Bíblia um outro texto, pastor, que possa corroborar ou fortalecer essa doutrina do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? De acordo com a hermenêutica, nunca se, entre os bacharéis, entre os doutores, os PhDs, nunca se forma uma doutrina baseada em versículo. Você tem que ter texto e contexto, entende? Passagem paralela, para você formar uma doutrina. E esse texto de Mateus 28:19 não consta em nenhum livro da Bíblia, somente aqui nesse texto. Somente aqui em Mateus. Somente Mateus. Somente Mateus 28:19. Não tem outro texto. Não tem. Que corrobora com ele. Não tem outro texto que possa dar ênfase a essa doutrina, a esse mandamento. Isso aqui foi colocado, aqui no caso aqui, colocado na boca de Jesus. E esse aqui foi uma das falsificações do segundo século. Agora, pastor, a gente vai dar uma voltinha no segundo problema, que é a questão cultural. A maior parte das pessoas que aprenderam de alguém, que também aprendeu de alguém, que também aprendeu de alguém, e não, aquilo ali não pode ser refutado porque faz parte da história da pessoa. Quando a verdade chega, a pessoa ela até sente mal, perigoso ter um piripaque, porque ela vai ter que desconstruir muita coisa que foi aprendida. Né? Verdade. E a Bíblia não tem dó de ninguém. Não, a Bíblia é um corte reto. É um corte vertical, não tem dó de ninguém. A verdade vos libertará. A verdade dói nesses casos. Por que eu falo que a verdade dói nesses casos? Porque não existe outra referência que fale explicitamente do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu queria que o senhor comentasse, pastor, que o senhor embasasse para mim o porquê do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não ser um batismo bíblico. Olha para você ver, 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Se eu não tenho o batismo verdadeiro, eu estou manejando bem a palavra da verdade? Não estou. Então vamos começar por aqui. E vamos com carinho, porque eu acho que 95% das pessoas foram batizados no batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É só que tem um porém. Hoje, vários pastores que são humildes, que estão examinando as Escrituras Sagradas, já estão aderindo ao batismo em nome do Senhor Jesus e estão se despojando do batismo da Trindade. Porque Pai não é nome, é título. É o batismo romano, né, da Igreja Católica. É romano. Pai não é nome, é título. Filho. Você vê, você é pai e você é filho, mas isso não é o seu nome. Eu sou pai, sou filho, sou avô. São três coisas em mim, eu sou um só. Eu sou pai, sou avô e sou filho. Mas o meu nome não é pai, o meu nome é Jorge. Sim, a gente não é conhecido pelo título. Então, né? Eu te batizo no nome do Pai, mas qual é o nome do Pai? O nome do Pai é Jesus. Pastor, uma curiosidade, dá para expulsar um demônio em nome do Pai? Não dá. Não dá, pastor? Não dá. Mas que autoridade que tem, então, o nome do Pai? O Pai é um título. Com você, Pai. Não pode, dá para curar em nome do Pai? Não, nem em nome do Filho. Sai em nome do Filho. O demônio fala, mas qual o Filho? Filho não é nome. O nome é Jesus. Agora ele vai sair. Em nome de Arcanjo Miguel, por exemplo, já vi pessoas expulsando em nome de Arcanjo Miguel. O demônio também não saiu, ele riu. Ele deu risada. Entende? Aí eu passei perto de uma igreja que estava caída uma senhora endemoniada, e a missionária sai em nome de Jesus. Não quer sair? Então em nome de Arcanjo Miguel. Aí eu fiquei parado olhando. Falei, minha senhora, usa a senha. Mas qual é a senha, pastor? Usa o nome de Jesus com autoridade. Qual é o nome dessa senhora? Fulana de tal. Fulana de tal? Eu falei, demônio, sai daí em nome de Jesus. Ô senhora, levanta. Ela levantou. É autoridade. A gente tem que ter autoridade com aquele nome que já é uma autoridade. Mas parece que as pessoas têm medo de usar, né? Tem medo de usar. Não, o demônio não precisa ter medo, porque nós já temos uma autoridade. E a gente tem que usar de autoridade também. Agora vamos embasar isso. Se esse batismo não é bíblico, é claro, bíblico porque só tem uma referência, né? E ele está na Bíblia, foi colocado por alguém, então. Eu queria saber por quem foi colocado e onde o senhor comprova isso. Por gentileza, pastor, cita para nós. Vamos começar agora, então, aqui. Olha bem, por quem que foi iniciado isso aí? Entre o segundo século e o terceiro século. Quem está dizendo aqui é um Papa.
a autoridade máxima da Igreja Romana. O Papa Bento XVI disse que o texto de Mateus 28:19 veio da cidade de Roma. Foi uma inserção pela Igreja Católica entre o segundo e o terceiro século. Foi inserido. Por que foi inserido? Porque o Novo Testamento esteve na mão da Igreja Romana. No Concílio de Cartago, no ano 397, o cânon foi encerrado pelos bispos católicos, juntamente com Constantino, reunido ali, e entende, para colocar fim naquele impasse, qual o livro que é verdadeiro, qual que não é. Então, no Concílio de Cartago, no ano 397, a Igreja de Roma fechou o cânon. Então, já teve na mão da Igreja Romana o Novo Testamento. E foi inserido 2 textos que é chamado de espúrio na Bíblia. 3 que testificam no céu. Esse versículo não consta nos manuscritos originais. Dos melhores manuscritos, não consta. No rodapé da Bíblia atualizada está escrito: esses versículos, 3 testificam no céu, não consta nos manuscritos. Foi uma inserção romana. A Bíblia atualizada, pastor, é uma Bíblia de referência hoje de estudo. É de referência, estudo. Por que ela é uma referência de estudo? Porque ela faz uma observação em todos os textos que não constam dos manuscritos. Está entre colchete. Esse texto não consta. Esse texto não consta. Eles não retiram, mas está entre Deixa o texto ali como está, porém avisa. Por isso que é bom a Bíblia atualizada. Ela já avisa que aquele texto... Então seria uma falha da minha parte pregar em cima de um texto que está entre colchete, avisando que não consta nos manuscritos, nos originais. Então você vê aqui o Papa Bento XVI, entende? O livro Introdução ao Cristianismo, do cardeal José Ratzinger, Papa Bento XVI. Primeira edição, 1968, página 82 e 83. Pode consultar lá. O livro do Papa Bento XVI, primeira edição, 1968, página 82 e 83. Está escrito que o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, veio de Roma, da Igreja Católica, foi acrescentado. Não era praticado pela Igreja primitiva. Não era praticado. Tem outra referência aqui também, para ler, comprovando o próprio Papa dizendo que na Igreja primitiva se batizava em Jesus, em nome de Jesus. Mas para dar ênfase à doutrina da Trindade, que não existiu no Novo Testamento, não existe, para dar ênfase, tiveram que colocar o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é um texto espúrio. Espúrio. Pastor, eu estou com a Bíblia de Jerusalém, eu quero que o senhor leia outros embasamentos, né, que são referências, que os nossos telespectadores podem também consultar na internet, no Pai Google, né, ou então você pode nas bibliotecas e consultar alguns livros históricos. Né? Eu estou aqui com a Edições Paulíneas, que é uma Bíblia católica. A Bíblia de Jerusalém, né? A Bíblia de Jerusalém. Uma Bíblia fantástica, viu? E ela diz aqui na página introdutória: tradução do texto em língua portuguesa diretamente dos originais. Então, ela é uma Bíblia de introdução às notas de La Sainte. A Bíblia ela foi traduzida em 1973, essa edição aqui, 1973, e ela é traduzida do francês para o português. Está escrito assim, a nota do rodapé de Mateus 28 e 19, pastor. Posso ler aqui? Pode ler. É possível que, vírgula, em sua forma precisa, essa fórmula reflita influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Então, na comunidade primitiva, o batismo não tinha essa liturgia que foi colocada pela Igreja Romana. Então, o batismo era feito em nome de Jesus. Tanto é que o primeiro batismo da Igreja primitiva foi o batismo de Atos dos Apóstolos. O primeiro. Atos 2:38. Atos 2:38. Né? Aqui em Mateus 28 e 19 não foi o primeiro batismo. O primeiro batismo da igreja está explícito, que foi em nome de Jesus. Foi 3.000 almas que eles ganharam. Eles perguntaram: irmão, o que nós vamos fazer? Pedro falou: seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 2 coisas fantásticas.
Aí o escriba, o estudante, o teólogo, o escritor aqui da nota, ele diz: sabe-se que o livro de Atos dos Apóstolos fala em batizar no nome de Jesus. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batismo às 3 pessoas da Trindade. É o comentário. É uma Bíblia católica. A Bíblia católica. Que não, o batismo não existia. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existia na igreja primitiva de Jesus, dos discípulos. Né? Era o batismo em nome de Jesus. Até porque o Império Romano, ele invade a igreja primitiva, né? Se torna ali a igreja do Estado e começa a implantar o seu sistema religioso com as suas formalidades. Então, isso foi entre o 2º século e o 3º, que essa inovação adentrou para o seio da igreja. E isso na direção da igreja de Roma. Sim. Batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora eu queria fundamentar mais, pastor. Já que o Papa diz isso, a Bíblia católica, ela tem essa nota muito importante que faz referência à introdução dessa nova fórmula, né, o batismo primitivo, fazendo referência às 3 pessoas. Vamos ler um documento aqui agora, não mais 4 documentos. Pode ser. Eu já li um. Esses documentos estão aonde? Esses documentos são enciclopédias. Uma das maiores enciclopédias do mundo que você está aqui agora. Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 3, página 365 e 366. Enciclopédia Britânica. A fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus Cristo para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no 2º século. Na Enciclopédia Britânica está escrito assim. Enciclopédia da Religião Canei, página 53. A religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no 2º século. Então, essa enciclopédia da religião, ela frisa que até o 2º século batiza em nome de Jesus. Mas quando foi formulada a doutrina da Trindade, passaram a batizar no nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que Mateus 28:19 é um texto espúrio, entende? Depois eu queria que o senhor lesse o texto original. Depois eu vou ler como está no manuscrito original. Vamos ler agora. Enciclopédia da Religião, Hastings, volume 2, página 377 a 389. O batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo foi sempre em nome do Senhor Jesus até o tempo do Justino Mártir, quando a forma da Trindade foi usada pela Igreja Católica. Mais uma referência. O Papa Bento XVI disse que o texto de Mateus 28:19 veio da cidade de Roma. Foi uma inserção pela Igreja Católica entre o século II e III. O livro Introdução do Cristianismo do cardeal José Ratzinger, Papa Bento XVI, primeira edição, 1968, página 82 e 83. É um documento da Igreja de Roma, que está em todas essas enciclopédias, entende? Com autorização do Papa, porque é uma doutrina católica. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma doutrina católica. Você não me perguntou, mas eu vou responder. Alguns que estão na live podem estar me indagando, mas aqueles crentes que morreram com esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas espera aí, pastor, eu vou te fazer essa pergunta. Tá bom, tá. Vamos lá então. Já estava aqui no gatilho aqui, vou te fazer essa pergunta. Mas eu queria encerrar a primeira aqui, vou até anotar certo. Aqui. Isso, né? Agora vem depois os versículos bíblicos, né? E os que morreram. Agora toda referência bíblica, não tem nenhuma referência no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para a gente concluir aqui, pastor, esse problema de embasamento, né, é claro que todo trinitarista, toda linha que acredita em 3 deuses, eles não acreditam que Deus é um, eles acreditam que Deus é 3. Né?
e tentam embasar esse conhecimento em algumas referências, mas não tem contexto para isso. Mas, pastor, o embasamento desse texto, de Mateus 28 e 19, nós acabamos de comprovar cientificamente, né, através de documentos, que você mesmo, né, telespectador, pode comprovar, né, que a Igreja Católica é que fez esse acréscimo ao manuscrito original. Eu queria que o senhor falasse para a gente o texto original, pastor. O texto original, olha bem. Como está escrito no texto original? Jesus, aparecendo, disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora vem a continuação. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Não tem nada de batismo aqui. Ide a todos os povos, fazendo discípulos de todas as nações em meu nome. Então a pregação é no nome dele, o batismo é em nome dele. Eu vou ler de novo. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Então aqui não está pedindo para batizar? Não, não tem. Não tem batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nenhum dos 4 evangelhos. Não tem. O único texto que foi adulterado pela Igreja de Roma foi em Mateus 28, 19. E a verdade é esta. Jesus apareceu e disse: olha, me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, a todos os povos, em meu nome, fazendo discípulos. Então a ordem é para fazer discípulo. Discípulo. Discípulo é aquele aprendiz, é aquele seguidor. Discípulo. Você pode ser meu discípulo, aprender comigo. Eu posso ser seu discípulo, aprender com você. Entende? Então, discípulo é aquele que está aprendendo, está sendo ensinado, instruído. A ordem é essa: ide, fazer discípulos em meu nome. Por que em meu nome? Porque naquela época havia muitos nomes, muitos deuses. Então, aqui o Senhor deixa claro: ide, né? Fazer discípulo a todas as nações, em meu nome. Deixou bem claro, em meu nome. Então não tem aqui batismo. Então eu sou discípulo de Jesus. É de Jesus. Eu estou seguindo a Jesus. É Jesus. O outro lá está seguindo a Jesus. Então nós estamos Jesus. fazendo discípulos de Cristo. Então, agora o Papa Bento XVI afirma categoricamente, já li os documentos aqui, que o batismo não do Pai, Filho e Espírito Santo veio de Roma, porque foi uma inserção de Roma, do Papa, para dar ênfase a uma doutrina recém-criada, a da Trindade. Está recém-criada do século III, já está mais antiguinha também. Então, uma doutrina que estava muito mais próxima, né? A palavra Trindade, ela foi dos bispos, dos pais da igreja. Tertuliano foi um desses também, entende? Pai da doutrina da Trindade. Um desses, os pais da igreja, foi Tertuliano, um homem muito, muito sábio, era um advogado, e ele deixou escapar isso aqui, entende? Que Deus é um só, e o nome dele é Jesus. Deus é um só. Só que vou deixar esse assunto para uma outra live. Com porque, certeza. Né? É muito extenso. É. Tem muita curiosidade boa para Exato. você que está aí nos acompanhando. Pastor, então, como é que pode? Uma coisa que está velada, né, na verdade. Está claro. Patente. Não está aberto ao conhecimento das pessoas. E aí eu quero encerrar a primeira problemática, que é o embasamento. Então, Isso. já está claro por A mais B que esse texto foi acrescentado, né, foi modificado pela Igreja Romana, né, Igreja Católica Apostólica Romana. Então, foi acrescentado a palavra batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque no original, né, no códice grego de Mateus, não tem essa referência ao batismo trinitarista. Né? Fala para fazer batismo para fazer discípulo em nome de Jesus. Então, o senhor leu alguns documentos onde faz e garante que eles é que fizeram essa inserção e eles são... Está endossado pelo Papa Bento XVI. E eles têm isso como mérito, né? É. Como um tesouro. Olha, nós é que fizemos isso. Exato. Então, está mais que comprovado por A mais B. Você pode pesquisar, pode voltar um pouquinho aí na live para você saber quais são as fontes, né, de onde que veio esse embasamento para a referência do batismo em nome da Trindade. Então, não é bíblico
é antibíblico. Antibíblico. E aí, pastor? Nós vamos entrar na segunda problemática, que é a questão da tradição e dos costumes. Porque agora eu te pergunto. A Bíblia fala claramente que nós não podemos tirar e nem acrescentar. Mas por que foi acrescentado esse versículo? Foi adulterado e várias igrejas praticam esse batismo sabendo que é adulterado, só porque foi Jesus que falou. Não, ele foi colocado na boca dele essas palavras, na tradução. Então, aí eu te pergunto agora, pastor. A tradição é algo que enraiza a pessoa. Eu falo porque eu lutei muito em relação a isso. Porque eu era batizado no batismo romano. Eu não era batizado em nome de Jesus. Até as escamas caírem dos meus olhos. Eu falo isso, senhor, foi algo que eu tive que desconstruir dentro de mim. E não foi fácil. Porque é algo que ninguém luta. Viu? Você que está me acompanhando do outro lado. Ninguém fala sobre batismo em nome de Jesus. É normal, batizou, acabou. Mas quando alguém fala a verdade para você e você vai ter que repensar, vai ter que refletir para se batizar em nome de Jesus, aí isso dói no coração das pessoas. Aí levanta uma guerra, sabe? Verdade. Uma guerra, porque para desconstruir aquilo que está consolidado não é fácil. Agora eu pergunto para o senhor, essas verdades estão ao alcance de todas as pessoas, pastor? Então, antes um pouquinho, a tradição faz uma lavagem cerebral nas pessoas. Tem pastor que ele morre, mas não abre mão da Trindade, do batismo em nome da Trindade. Ele morre, mas não abre mão. Mas e o livro de Atos dos Apóstolos, a história da igreja primitiva, que só se batizava no nome dele, de Jesus? Os versículos, nós vamos ler todos os versículos. Não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não. Nós vamos ler todos os versículos aqui para você. Porque eu já fui batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O senhor foi batizado, pastor, no batismo romano? No nome o batismo romano. E eu achava que estava certo. Quando o senhor era pequenininho também, o senhor recebeu uma aguinha benta? Eu fui batizado na igreja católica, quando era criança. Fui crismado, porque a palavra crisma é confirmação do batismo. Porque batizar um bebê, o bebê não sabe de nada. Então vem a crisma, é confirmação. Então nenhum nem outro não tem apoio bíblico. Entende? Então eu fui batizado com o batismo de Roma também. Mas na faculdade em que eu fiz o bacharelado, nós discutimos muito isso aí. E um dos professores ficou sem resposta. Ele disse, eu não sei por que tem dois batismos. Um foi praticado pelos apóstolos e o outro não. Ninguém usou o batismo da Trindade. Ele não soube explicar. Porque naquela época também nós não tínhamos o recurso que tem hoje, né? Não tinha. Mas o recurso é a Bíblia Sagrada. Então, vamos para a palavra, então? Então, antes da gente entrar na questão doutrinária, eu queria discorrer da tradição com o senhor. Porque a única coisa que vence a tradição, pastor, é a humildade. Jesus disse para o judeu, invalidais a palavra de Deus pelas vossas tradições. E tem gente agora que está acompanhando a gente que está falando assim, eu não vou batizar de novo, não. Porque batismo não só é um. É um só batismo, um só Deus, um só Senhor. Se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, recebeu o santo batismo que está aqui no livro de Atos, da história da igreja primitiva, em nome do Senhor Jesus, a sua vida vai mudar por completo. Porque quando eu descobri que eu estava seguindo as pisadas de Roma, que o meu cordão umbilical estava preso em Roma pelo batismo, não, eu cortei o cordão umbilical na mesma hora. Fui batizado em nome do Senhor Jesus e senti muita unção, porque agora eu estou seguindo realmente as pisadas do Mestre. Agora eu levantei a bandeira, vesti a camisa, batizado em nome do Senhor Jesus. Com quantos anos de ministério, pastor? Olha, está fazendo, quer ver quanto? Já era pastor. Um pastor batizar de novo. Tem o segundo batismo na Bíblia? Nós vamos falar sobre isso. Tem, está aqui, eu vou ler o segundo batismo. Rebatizar. Eu fui batizado como pastor já, está fazendo 20 anos, mais ou menos. 20 anos faz que eu fui batizado em nome do Senhor Jesus. Eu procurei na cidade de Itajubá, porque em São Paulo tem muitas igrejas, do Rio, e fora daqui, desses outros estados, muitas igrejas que já caiu a ficha e vestiram a camisa, batizada em nome do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach. Foi batizado. Mas como que eu ia para São Paulo procurar? Entende? Mas Deus mandou aqui. Eu fui batizado aqui em Itajubá mesmo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vesti a camisa, agora não vou mais tirar, nem para lavar. Nem para lavar. Glória a Deus por isso. É. Então, o maior sinal
de vencer a tradição é humildade. É humildade, tem que ser humilde, Se viu? você, meu amigo, minha amiga, não tiver humildade no coração e deixar o Espírito Santo mostrar isso para você, você vai ficar preso na tradição. É a tradição, porque a gente acabou de mostrar que esse batismo é um batismo romano. É o batismo que vem de Roma. Não é? O seu cordão está ligado lá. Aí vem a questão da pergunta. Né? Não é a questão dos mortos que morreram, mas a questão da ignorância. Exatamente. Né? Pastor, eu fui batizado. O pastor que me batizou, batizou no batismo romano. O outro também que batizou, batizou no batismo romano. O outro também batizou. E essa verdade não chegou até nós a contento ou a tempo. E muitos faleceram. Né? E agora, Verdade, pastor? verdade. O que me chama a atenção, que está tão claro e patente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, história da igreja primitiva. Será que o povo Só da se Bíblia- batizava em nome de Jesus, batizado em Cristo, batizado na sua morte. Está escrito aqui. Por que for pegar um batismo que não existe e ignorar o batismo verdadeiro aqui, o nome de Jesus? É claro na Bíblia que este nome é o nome de guerra, é a nossa bandeira, é o nome de Jesus. Entende? Eu vou ler aqui um versículo, em Efésios 4, 5 e 6. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e não é em nome da Trindade, é em nome de Jesus, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Tremendo, né? Uma só fé e um só batismo. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor que está em tudo e age por meio de todos e está em todos. Um só batismo. Por que um só? Porque é no nome dele. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide no meu nome e faça discípulo de todas as nações. E Paulo fala, tudo que você for fazer na terra, por obra ou por palavra, tem que ser feito no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor, a gente poderia, se fosse, vamos colocar aqui, abrir um espaço aqui, para a gente já ir para a questão doutrinária. Se fosse para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa ela não está tendo noção porque é uma tradição. Então, para ela está tudo ok. Não tem valor nenhum. Não tem valor. Não tem valor. Por quê, pastor? A gente já comentou isso antes. Pai, qual seria o nome do Pai? Porque o problema maior, eu acho que até é uma questão de falta de estudo. Não é possível. Não é possível que uma pessoa que é levada a uma fórmula como essa, uma forma trinitarista, não saber qual é o nome do Pai. Perfeito. Correto? Correto. Porque ela manda batizar em nome de quem? Do Pai. A da Trindade? É, da Trindade. É nome do Pai e do Filho. Então, batizar em nome do Pai. Mas a pessoa não cita o nome do Pai. Não cito, tem que ser teu nome. Uai. Então, se você vai, eu te batizo em nome do Pai. Qual? Exato. Ele já começa não sabendo o nome do Pai. Eu te batizo em nome do Filho. Mas qual é o nome do Filho? Né? Eu te batizo em nome do Espírito Santo. Espírito Santo não é nome. Não é Espírito. É Espírito. É Espírito Santo, é o próprio Deus. Agora, se essa fórmula trinitarista fosse, entre aspas, fosse uma fórmula que fosse algo verdadeiro, eu não falo nem algo verdadeiro. Eu falo assim que é muita pobreza de interpretação de texto, pastor. Verdade, Muita pobreza. verdade. Eu não sei se as pessoas... Eu não estou chamando... Não quero ser ofensivo aqui, mas é tão gritante... É tão gritante que a pessoa não sabe qual é o nome do Pai. Ela crê no Pai, mas ela não sabe. Isaías 9,6, ali há uma profecia da criança que ia nascer, que era Jesus. E sabe qual o nome que ela recebe aqui? Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É o nome de Jesus, quando Isaías profetiza ali, 9,6. Pai da eternidade, Príncipe da paz e Deus forte. Pastor, se eu chegar numa quitanda e for comprar, falo assim, marca o nome do meu pai para mim. A pessoa fala, mas quem que é o seu pai? Tem que dar o nome. Eu tenho que saber o nome para eu poder marcar ali na conta do seu pai. Eu chego no supermercado, ABC, fala, marca o nome do meu filho. Eles vão falar, o seu filho é o pastor Robson, né? Tá vendo? Tem que ter nome. Vai ganhar uma merchandise da ABC, pode ter certeza. Se eu falo, sai demônio no nome do filho, ele vai rir na minha cara. Não tem autoridade. Porque título. Não sabe quem é.
Agora, os irmãos que estão me ouvindo, eu estou fazendo essa live porque... Tem muitos pastores, pastor, nos acompanhando. É uma ordenança divina. O senhor me chamou, eu fiz 2 faculdades, sou bacharel em teologia, me diplomei em uma e bacharei em outra, entende? E já faz vários anos que eu fiz, já escrevi várias apostilas. E eu estou fazendo essa live aqui, porque eu sou responsável pela verdade. Eu sou responsável. Entende? Sou um apologista. Já fui perseguido por padre, fui perseguido em várias, mas eu prego a verdade. Eu não tenho medo de falar a verdade. Porque eu sei, se eu chegar na presença do Senhor Deus um dia, Ele vai falar, servo mau e negligente, por que você não pregou a verdade, sendo que você sabia da verdade? Então eu prego a verdade. Claro, com carinho e com amor, embora minha cara tenha... Ainda bem que o senhor não tem bigode, mas... Cara de bravo, mas não, estou pregando com carinho e com amor a verdade. Eu sou pastor e já fui batizado em nome do Senhor Jesus e já batizei vários pastores em nome do Senhor Jesus. Entende? E agora eu quero ler aqui também, primeira epístola de João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus e a vida eterna. Não tem brecha para mais outro. Ele é o verdadeiro e a vida eterna. Primeira epístola de João 5:20. Eu já vou anunciar aqui, a gente vai preparar para a próxima Hora da Verdade essa questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode ser, pastor? Nós vamos ter um estudo sobre isso aí. Pode ser? Porque é um assunto bem contundente, é um assunto muito mais profundo. E vamos comentar também sobre o Ial, Iacha, Jeová, Javé. Tudo isso nós vamos comentar aqui, se é bíblico ou não. Se for bíblico, tem que estar na Bíblia. Se não for bíblico, quem foi que inventou esses nomes? Porque o tetragrama, até hoje, não tem tradução dele. Mas nós vamos comentar sobre isso. Por que não pode, o nome de Deus não é aparecido em canto nenhum, só é revelado em Jesus. Resumindo o segundo problema aqui, para a gente ir para a questão doutrinária do batismo, pastor, é o problema da tradição, então. Hoje nós oramos para que o Espírito Santo possa revelar isso às pessoas. Verdade, é uma tradição. Porque se não for por obra do Espírito Santo, pastor, a pessoa vai ficar cega e ela vai defender isso com unhas e dentes, né? Tem muitos crentes sem base bíblica. Sem base bíblica. Tem muitos crentes que falam que é humilde. Mas quando ele depara com uma verdade, ele não deixa o Espírito Santo atuar na vida dele. Se revolta, quer brigar. Entende? E alguns pastores, com medo de perder o membro, não vai perder membro. Não vai perder. Aqui nós temos na nossa igreja a maior parte batizada em nome do Senhor Jesus. Mas tem também outros que são batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São livres para fazer decisão. Quer continuar com o batismo de Roma? Vai continuar, porque são livres. Aqui não é ditadura. Mas aqueles que se opinarem pelo batismo em nome do Senhor Jesus, com imensa alegria será realizado o batismo em nome do Senhor Jesus. E a coisa mais gostosa que tem, quando isso é revelado a eles, nós ensinamos a verdade, né? E depois nós colocamos a verdade no colo da pessoa. E ela é levada a refletir sobre esse assunto. E quando ela reflete sobre esse assunto, ela faz, então, a anamnese e ela chega a uma conclusão. Né? Eu quero o batismo verdadeiro. Porque não tem como você não crer naquilo que está na Bíblia. Né? Pastor, mas tem tanta coisa que está na Bíblia que não consta nos originais. Então, o Espírito Santo te revela. O Espírito Santo vai te revelar. E a humildade para crer. Pastor, sou batizado há 30 anos, 40 anos, e estou aqui na igreja e agora vai ser uma vergonha para mim, que estou dirigindo o culto, estou fazendo isso, aquilo, outro, e agora, como é que eu faço, pastor? Então, aí vem a humildade, de você entender a grandeza do Evangelho. Porque o batismo, para que é, pastor? Para remissão dos pecados. Então quer dizer que quem foi batizado no batismo romano... Ele não pode ser, não tem remissão. Não tem, esse texto não pode se aplicar, porque o pai, que poder tem o pai, a palavra pai, é um título. Agora, em nome de Jesus, sim, a remissão, porque o nome dele é salvação, entende? Salvador. Aqui nós batizamos uma pastora ela tem hoje 83 anos de idade.
Quando ela ouviu que o batismo verdadeiro em nome do Senhor Jesus, ela disse, eu quero. Eu quero esse batismo. E ela foi batizada Foi lindo o batismo, no nome né? santo de Jesus. Então, nós concluímos o segundo problema, que é o problema dos costumes e da tradição. Que a Verdade. pessoa precisa ter essa revelação por parte do Espírito Santo. E nós não ficamos aqui forçando nada com ninguém. Nós pregamos a verdade e as pessoas refletem sobre esse assunto. Com dúvidas ou com questionamentos, elas nos procuram. Pastor, mas isso, aquilo outro. E o fulano que falou isso, e o pastor tal, né? E a enciclopédia tal, e embasamento em tal lugar. Então, nós temos aqui conteúdo para discorrer com qualquer pessoa, né? Você pode chegar a nós para você aprender um pouquinho da palavra de Deus. Em humildade e mansidão, com certeza. Terceiro problema é o problema doutrinário, né? E aí entra nessa questão. Verdade. Aí a primeira pergunta que eu já te faço, antes da gente já ir para os versículos, e as pessoas que morreram no batismo romano, pastor, como é que faz? Exatamente. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Entende? A Bíblia fala que o sem lei pecou, sem lei serão julgados. Aqueles crentes que eram seguidor de Cristo e da sua doutrina, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um pastor também batizado com o mesmo batismo, e não sabiam. Às vezes não conhecem os originais, que tem pastor às vezes que não tem nem o segundo grau, entende? Primeiro grau. Antigamente tinha pastor que era primário, entende? Não conhecia muito bem letra, mas era cheio do Espírito Santo. Que a função do Espírito Santo é essa mesma. Se você entrar dentro de um centro espírita e orar lá, o Espírito Santo manifesta em você. Que a função dele é convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, aqueles irmãos que morreram com esse batismo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, depois que a pessoa descobriu que aquele batismo é romano e que o verdadeiro batismo é em nome do Senhor Jesus, aí ele saiu da ignorância, agora ele conhece a verdade. Se ele quiser continuar naquele batismo, é por opção dele. Aí é por opção e prejuízo também, porque está sabendo o verdadeiro. É uma coisa, você tomando uma água aqui, suja, e se descobre uma outra fonte limpa ali, mais ou menos a 2 quilômetros. Ah, não, vou ficar bebendo essa aqui mesmo, é muito longe para mim ir lá. Isso é forte, hein? Ah, meu Deus, essa é forte. Vamos ler a palavra, então? Vamos ler, vamos para a parte doutrinária. Doutrinária. A igreja primitiva, numa certa ocasião, ganha 3.000 almas para Jesus, e eles perguntaram para os apóstolos, que faremos, irmãos? Em Atos 2, 37, 38, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos, tem que ter arrependimento também, para ser batizado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora vamos para o primeiro gentio que se converte. Tá, antes eu quero embasar aqui a parte doutrinária. Então o batismo é para duas coisas: remissão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Esse dom é a posse na sua vida. Sabedoria, entende? Espírito de sabedoria, de prudência. O Espírito Santo, ele molda o caráter da pessoa. Aquele camarada é mentiroso, falso, os frutos do enganador. O Espírito Santo, ele é o dom. Então, quando você recebe ele no seu corpo, assim, inteiramente, 100%, ele molda a sua mente, a sua visão, a sua maneira de ser. Você não é capaz de cometer uma mentira sequer para ninguém, porque o Espírito Santo que está em você, ele vigia, ele policia você. Então, esse é o dom do Espírito Santo. Não é dom de falar só em línguas estranhas, dom de visão, de revelação. Também. Mas um dos primeiros dons do Espírito Santo é moldar o caráter da pessoa. A pessoa passa então a ser uma nova criatura. Os que estão em Cristo, os que estão no Pai e no Filho, não. Os que estão em Cristo serão nova criatura. As coisas velhas, antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a função do batismo é gerar uma nova pessoa, uma nova criatura. Uma nova pessoa, uma nova criatura, cidadão dos céus. Livre do poder do pecado. E da tradição também. E da tradição, livre do poder do pecado e cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo, moldada pelo Espírito Santo, caráter moldado, modificado pelo Espírito Santo, nova visão, nova maneira de agir, entende? Nova maneira de caminhar. A pessoa pode falar em línguas estranhas, mas não ser batizado, não passar pelo batismo, não ter
a remissão dos seus Pode pecados? ser batizada com o Espírito Santo, falar línguas estranhas, porque é uma promessa. E a pessoa, quando está no seu mundo de inocência, no que eu já falei aqui, daquela ignorância, a tradição, ele recebe o batismo com o Espírito Santo, que é autêntico, fala línguas estranhas, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, você conheceu a verdade? Eu vou viver na minha tradição de novo? Não. Eu vou recorrer ao dom do Espírito Santo autêntico na minha vida. Entende? Não vou ter medo. Você vê, como eu já preguei diante de arma de fogo, eu era batizado no nome da Trindade. Hoje, muito mais coragem eu vou ter, porque eu estou enquadrado na palavra do Senhor, que é o batismo sagrado, santo, do nome dele. Eu vesti a camisa do nome de Jesus. Pastor, Isso abre margem para uma pergunta. Quem não é batizado pode ter o Espírito Santo sim, ok? Pode. Pode ter o Espírito Santo. Essa função do batismo em remir a pessoa do pecado e ela receber o dom do Espírito Santo, não significa que a pessoa não tem o Espírito Santo. Verdade, ele tem o Espírito Santo. Todos os crentes têm o Espírito Santo. Mas o dom do Espírito... Então, esse dom que está escrito aqui, que é uma moldura, um molde de caráter, isso aqui é especial no batismo. Por isso que o batismo é o sepultamento. Você muda a sua visão, muda a sua vida. Há uma transformação geral dentro de você. O nascer de novo. Você ser batizado no nome de Jesus. E para isso tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento. Eu pedi perdão, o Senhor me perdoa. Quando eu era ignorante, eu achei que meu batismo era verdadeiro. Inclusive, eu vou dizer uma pessoa, uma ocasião, eu esqueci de falar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu esqueci. O irmão saiu da água, fiz voltar de novo. Irmão, por favor, volta aqui. Você viu se eu usei o nome Pai, Filho e Espírito Santo, quando eu passei, nem prestei atenção, fiquei nervoso. Foi 10 de novo. Porque eu era ignorante com respeito à verdade, eu não sabia. Entende? Mas depois que a ficha caiu, que eu descobri que eu estava seguindo uma tradição de uma religião, não. Pedi perdão para o Senhor, me perdoa, Pai. Aquele tempo que eu vivia na tradição, na ignorância, que eu batizei gente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São 3 títulos que Deus tem. Não usei o nome de Jesus, me perdoa, que eu estava cego. Ele me perdoou, porque eu pedi perdão, eu arrependi. E na hora do batismo também, a gente arrepende dos pecados também, né? Na vida, tem muito crente que vive uma vida velha. Vida de engano, de mentira, de falsidade. Diz que ama seu irmão, mas quer ver o mal do irmão. De ódio, de contenda. Não perdoa e nem é perdoado. Então, quando você batiza em nome do Senhor Jesus, a vida tem que ser nova. Nova criatura. Jesus agora, a bandeira é Jesus, a camisa agora é Jesus. Não tem nada de Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo não. O batismo em nome dele. Então, o fundamento doutrinário do batismo é para a remissão dos pecados e para receber o dom do Espírito Santo. Verdade. Agora, o segundo fundamento doutrinário do batismo, pastor, é em relação ao rebatismo. Depois a gente vai para as referências do batismo. Porque a maioria das pessoas que foram batizadas, elas vão necessariamente passar pelo rebatismo. Existe esse negócio do rebatismo? Se existe, aonde que está na Bíblia? Existem muitas pessoas que dizem que o batismo é um só. E está aqui na Bíblia, acabei de ler agora. É um só batismo. Mas esse único batismo é o verdadeiro. É o verdadeiro, no nome de Jesus. Não no nome de Pai, Filho e Espírito Santo, que é uma trindade. Entende? O Pai, o Filho e o Espírito Santo que está na Bíblia são 3 ministérios que o próprio Deus usa. Mas vou batizar de novo? Não é de novo. De novo, se fosse batizar no mesmo nome. Aí é de novo. Se batiza no nome de Jesus aqui, está batizado para a eternidade. Não precisa repetir. Agora, o batismo do Pai, Filho e Espírito Santo tem que ser rebatizado. Eu vou ler aqui na Bíblia agora, aonde está a doutrina. Só colocar um comentário aqui. Pode fazer. A pastora Rosimeire, ela colocou: com certeza eu também fui batizada em nome do Senhor Jesus e minha vida mudou e muitas revelações em minha vida. Pastora Meire. Um abraço para a senhora, pastora Meire. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas então vamos lá para o rebatismo, pastor. Nós estamos vendo um testemunho de uma pastora, né? Sim. Que foi batizada e sentiu uma mudança plena na vida dela. Mais unção, mais presença do Senhor. Maneira de pregar mudou totalmente. Mais eloquência. E aí você que está nos acompanhando, né? Você que foi batizado no batismo romano,
católico romano, né, faça a sua decisão pelo batismo correto, o batismo certo, o batismo bíblico, né, o batismo em nome de Jesus, o nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Continua, pastor, sobre o rebatismo. Só um testemunho rapidinho, 2 segundos. Eu sempre tive unção. Se o senhor falar sem o microfone, não vai. Eu sempre tive unção na minha vida para pregar. Mas quando eu batizei em nome do Senhor Jesus, mudou aquela unção, entende? Eu sou mais sensível à presença do Espírito Santo. Eu sou mais sensível. Às vezes a pregação em algumas igrejas que eu já andei, aquela pregação estava vazia, mas eu estava queimando lá embaixo, no poder. Às vezes a pregação daquele pastor estava caminhando para um outro caminho distante, mas eu estava ardendo em fogo da unção do Espírito Santo, depois do batismo em nome do Senhor Jesus. Muda a vida, é coisa tremenda. Então vou ler aqui agora sobre o rebatismo. Paulo chega na cidade de Éfeso. Qual texto que é esse, pastor? Atos 19, versículo 3, 4 e 5. Atos capítulo 19, versículo 3 ao 5. Pode ler aí. Posso ler. Então perguntou Paulo, em que, pois, fostes batizados? Então ele chega numa igreja e faz essa pergunta para os irmãos. Responderam, no batismo de João, no caso aqui João Batista. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, quando Paulo diz, não, o batismo de vocês, de João Batista, é de arrependimento, preparando vocês para a chegada de Jesus, que ia chegar aqui em carne, em pessoa. Então, esse batismo foi um preparo para vocês receber Jesus. Mas o para a salvação é no nome de Jesus. Aí toda aquela igreja foi batizada em nome do Senhor Jesus. De novo, não no batismo de João e nem no batismo da Trindade, mas no nome do Senhor Jesus. Então existe um rebatismo? Existe. Para quem foi batizado com o batismo de Roma, existe o rebatismo e é aceito pela palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Foi batizado de novo seria a Trindade, né? Repetiu o mesmo batismo. Repetição. Agora, esse batismo aqui, esse é novo, é sagrado. E é antigo, é do tempo da igreja primitiva. Em nome do Senhor. É novo para as pessoas que estão ouvindo, né? Na Bíblia Nova em Jerusalém, ela tem um contexto mais rico aqui de detalhes. E lembrando que ela é uma tradução do texto original. Ela diz, Paulo então disse, João batizou com o batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, isto é, em Jesus Cristo. Tendo ouvido isto, receberam batismo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, logo após ouvirem, né, o conselho de Paulo, todos foram batizados em nome de Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E eles puseram a falar em línguas e a profetizar, e foram cheios. Estes homens eram um total de uns 12 homens. Aqui na Bíblia de Nova Jerusalém. Exato, que é uma Bíblia católica, né? Uma Bíblia católica. Um pastor, perguntei para ele, do batismo no nome do Senhor Jesus. Sabe o que ele respondeu para mim? Não, pastor Jorge, esse batismo é simples de explicar. Os judeus mataram Jesus. Agora, como castigo, vocês vão ter que batizar no nome dele. Nossa. Assim que resposta mais sem nexo. Porque eles mataram Jesus, agora, como vingança, vão ter que batizar no nome de Jesus. Mas só esqueceu de uma coisa. Aqui já é a igreja primitiva. Aqui já é Paulo, os apóstolos, já está totalmente saindo fora do judaísmo. Que veio para os seus não receberam. Então, todos quantos receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então, aqui já é a igreja primitiva. Tinha judeu junto? Tinha. Mas a maior parte eram gentios, que estavam usando o nome do Senhor Jesus, que é uma ordenança. Que a igreja começou com o povo judeu. Com o povo de Israel. A igreja começou lá entre eles, né? E com o tempo foi expandindo para o mundo gentílico. E chegou até nós. Tem mais 2 textos aqui para me ler, viu? Tá, esse do rebatismo.
do rebatismo está aqui em Atos 19, 3 ao 5. Então o senhor vai ler sobre o batismo agora. Sobre o batismo. Mais uma fundamentação bíblica do batismo em o nome de Jesus. Então Verdade. você que está aí acompanhando a Hora da Verdade, você pode ir notando, nós já estamos chegando já ao momento final do nosso programa, mas nós temos ainda algumas referências que é bom você anotar para você ter como base para você ensinar outras pessoas. Só 3 versículos vou ler aqui, viu? Pode ler, pastor. Cornélio é convertido com a pregação de Pedro, Atos 10, 48. E ordenou, aqui Pedro, ordenou que fossem batizados no nome de Jesus, Cornélio e toda a sua casa. Caiu o Espírito Santo ali, falava em língua, então Pedro disse, sejam batizados no nome do Senhor Jesus. Pedro e João em Samaria, orando para os irmãos receber o Espírito Santo. Atos 8 e 16. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Dá para você ver. Pedro começa a orar para receber o Espírito Santo, porque eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo, só tinha sido batizado em nome do Senhor Jesus. Então você vê o batismo de uma igreja confirmado pela Bíblia Sagrada. Em nome de Jesus. Agora, para encerrar aqui, Gálatas 3, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Batizados em quem? Em Cristo. São revestidos por Cristo. Então, vou ler de novo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Estão revestidos em Cristo, porque usamos o nome dele na hora do batismo. Porque o primeiro batismo da história da igreja foi realizado com batismo em nome de Jesus. Atos 2:38. Aqui está falando também da igreja que foi desposada pelo esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11:2, 1 Coríntios 2:2, Atos 19:5, né, a parte do rebatismo, Efésios 4:5. São textos aqui infindos, né? Tem Apocalipse 5:9. Muito texto. Apocalipse 22:4. Enfim. Queridos, para você que nos acompanha, né, na Hora da Verdade nesse programa, é um conteúdo que vai ficar exposto aí para você estar sempre se aprofundando, preparando. Não, eu vou esboçar alguma coisa, um estudo, vou preparar. Então você pode entrar no nosso canal, né, Família Certa, no YouTube, ou então na nossa página, no Facebook, e esses conteúdos vão estar disponíveis para você. Já falamos sobre vida após a morte, se existe ou se não existe. Falamos também o primeiro assunto que nós falamos, o segundo assunto. Foi sobre da morte aquele dia? Falamos sobre o Lázaro rico, a parábola do rico do Lázaro, o estado intermediário. Sim. Falamos o que mais, pastor? O estado intermediário, se existe vida. Exatamente, né? O estado intermediário, se existe vida após a morte ou não. Ou não. E também esse conteúdo de hoje que vai estar exposto aí para você, tá certo? Então, para você que nos acompanha, Deus abençoe sua vida poderosamente. E você que está aí, tem as suas dúvidas, o nosso cinegrafista aqui tem alguma informação? Nós vamos falar sobre a doutrina de Deus. Pode ser, pastor? Quem é Deus? Quem é Deus? Então, esse é o próximo assunto para você da semana que vem, da próxima Hora da Verdade. Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus, pastor? Fica aí essa interrogação. Quem é Deus? A Bíblia já fala alguma coisa, né? Deus é espírito. E diz que Deus fez o homem à sua imagem. Mas se Deus é espírito, que imagem que é essa que ele fez? Então não perca semana que vem, próxima quarta-feira, a partir das 19h30, a Hora da Verdade. Mas antes de encerrarmos, pastor, nós vamos fazer aqui a oração da fé. O copo está cheio já. Eu vou colocar aqui meu copo com água, eu quero encher, eu quero tomar uma água abençoada em nome de Jesus. Só lembrando, se inscreva. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva lá. Você vai estar abençoando a nossa comunidade, né? Nós temos aí vários conteúdos. Tem um conteúdo de entretenimento, nós temos os nossos cultos, tem a entrevista que vai ao ar toda segunda-feira,
O nosso cinegrafista já está com o copo com água ali, pastor. É maravilha, viu? Ele quer ser abençoado. Vou dar só uma pinceladinha aqui. Nós temos uma escola de teologia aqui que forma do básico, médio até o bacharel. Até o bacharel. É. Pastor, não tem como ir estudar presencialmente. Nós temos aqui a grade curricular nossa que é caprichada, né, pastor? É uma coisa fantástica. Caprichada. E você pode estudar na sua casa, né? As provas, algumas provas são presenciais, né? E você passando nas provas, você pode receber o seu certificado. Lembrando que se você quer estudar conosco, você pode procurar-nos através dos nossos cultos aqui na igreja. Você pode falar comigo, pastor Robson, então com o pastor Jorge, ou com os pastores aqui da comunidade Renascer. Nossos cultos são às sextas-feiras, às 19h30, que é o culto da vitória. Nós temos no primeiro sábado, o segundo sábado, às 19h30, o culto de jovens. E falando nisso, está vindo um congresso de jovens aí. Isso, exatamente. Em junho agora, dia 11 e 12 de junho, nós temos o nosso congresso de jovens desse ano de 2021. Vai estar conosco aqui na sexta-feira a Isa e banda, que é lá da Assembleia de Deus, né? O nosso presbítero Xandão, para quem conhece, o cara toca piano, teclado, baixo, o cara é uma Toca bem, né? E a filha dele canta muito, é uma menina muito abençoada, né? Vai estar ministrando aqui com a gente na sexta-feira. No sábado, quem vai estar ministrando aqui o louvor, pastor, é o Du, lá da igreja do pastor Urânio. O menino também é uma bênção, canta muito, é uma humildade em pessoa, né? E está fazendo o doutorado, está quase terminando o doutorado, é novinho de tudo. É coisa fantástica. O conhecimento é tudo, né? Nossa. Você conversa com uma pessoa que tem conhecimento, é outro nível. Então vai estar ministrando, ele canta e toca, vai estar ministrando aqui no dia 12, que é o dia dos namorados. Dia dos namorados. Você vai preparar alguma coisa? Tem que preparar, né? Então venha comemorar o dia 12, dia dos namorados, aqui no Congresso de Jovens, né? E tem gente que até falou, pastor, eu vou preparar um pedido de casamento no Congresso de Jovens. Isso, exatamente. Você está sabendo disso? Estou sabendo disso aí. Então, sem comentários. Vai ter uma surpresa para alguém aqui na igreja. Exato, Alguém vai ser pedido em casamento aqui na igreja, no Congresso de Jovens. Vamos torcer para tudo dar certo em nome de Jesus, né? Só não vale falar não, né? Não pode, não pode. Aí, diante do povo, né? Misericórdia. Aí até eu mando cortar a live na hora. Vamos, corta a live aí, por favor. Mas não perca, então, o segundo congresso. Quem vai estar pregando aqui sábado, no dia 12 de junho, é o pastor Alan Bartelega, lá do estado de São Paulo. E também um homem muito usado por Deus. E tem uma história, né, muito próxima dele, né? É coisa tremenda, né? Interessante. Canta muito, ele e a esposa dele. Mas enfim, e nos domingos, os nossos cultos. Lembrando, pastor, não posso esquecer, o terceiro sábado é o projeto Igreja na Rua. É onde toda a igreja sai para a rua. É o ID de Cristo, né? ID fazer discípulo. Fazer discípulo. Nós já estivemos na Santa Casa de Misericórdia de Itajubá, já estivemos no Hospital Escola, já estivemos ali no Carneiro Júnior, já estivemos em vários lugares da cidade, né? E isso é muito importante. Então, sábado agora, que é o terceiro sábado desse mês, nós vamos estar na casa de autoridade, das autoridades, né? Ou na casa representativa, né? Nós vamos estar ali na casa do Judiciário, nós vamos estar na casa do Legislativo, né? E nós vamos estar ali também próximo ali à OAB, fazendo o que a nossa oração a Deus para que esse momento de caos, de pandemia, né, as autoridades sejam realmente usadas, né, com benefício a toda a população da maneira correta, da maneira certa. Porque tem muita gente que utiliza do poder para fazer o mal. Tem, né? Verdade. E aos domingos nós temos os cultos. Né? O primeiro domingo é ceia do Senhor, o segundo domingo é culto de missões, o terceiro domingo é o culto de ensino. Hoje não tem mais ensino nas igrejas, tem, pastor? Hoje, de modo geral? Não, hoje é mais prosperidade, né? Muita campanha de vitória e prosperidade, mas o ensino realmente sólido da palavra está raro. O caráter do cristão, o procedimento, então tudo isso é importante na vida do crente. Então, todo terceiro domingo nós reunimos a igreja do Senhor, nós temos um louvor abençoado. Para você que é tradicional, pastor, eu sou tradicional, nos terceiros domingos nós cantamos hinos da harpa, né? Agora, o tema que eu vou utilizar é o salário da fé. Então, domingo agora, o tema do estudo vai ser... É o salário da fé. O salário da fé. Então, você quer participar do culto, você pode vir, a igreja está aqui, né, com todas as normas sanitárias em dia, está seguindo tudo certinho. Eu quero participar do culto. O tema do estudo é o salário da fé.
Você não pode ficar de fora dessa. Você tem que receber esse salário em nome de Jesus. Que horas que começa o culto ao domingo, pastor? 7 horas, 19 horas. 19 horas nós estamos começando o nosso culto aqui aos domingos, né? Então venha, querido, para você participar. Terceiro domingo, então, o culto de ensino. O quarto e o quinto domingo, quando tem o quinto domingo, é celebração da família, né? As famílias se reúnem, nós celebramos e Deus tem nos abençoado poderosamente. Então, fica aqui esse convite para você participar conosco da nossa comunidade. A comunidade Renascer fica na Avenida Abel dos Santos, número 27, próximo ao condomínio Luci Cardoso, próximo também ao asilo municipal aqui da cidade de Itajubá. Então, na Rua do Asilo, número 27, bairro Avenida. Pastor, sou de outra cidade, estou acompanhando vocês. Faça-nos uma visita, entre em contato conosco. O meu telefone, não sei se está disponível na tela, não colocou disponível na tela, mas você pode entrar em contato comigo, é o 99127 5926. Esse é o telefone para você entrar em contato conosco. Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Você que é pastor, pastora, nos acompanhou até agora, tem dúvidas, tem perguntas, quem tem questionamentos, você pode entrar em contato conosco e nós teremos o maior prazer de abençoar a sua vida em nome de Jesus. Pastor, você pode orar por essa água e abençoar a água de quem está em casa e preparou? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito és tu, eterno Senhor, nosso Deus, Rei do Universo. Em nome de Yeshua HaMashiach, ó Deus eterno, abençoa esta água. Coloca nesta água, meu Deus, o poder, a unção e a virtude do seu Espírito Santo, para que quem beber desta água, após esta bênção, recebe um grande benefício, recebe saúde, recebe livramento da doença, da enfermidade, paz, alegria no coração, porque esta água agora, depois que eu invoquei o nome do Senhor Jesus, esta água tem poder, tem virtude. Então, beba desta água, meu amigo, beba no nome santo de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Seja abençoado, querido. Tome dessa água em nome de Jesus. Que haja paz sobre a sua casa, que haja alegria sobre o seu coração e que você possa desfrutar dos privilégios por servir a um Deus que tudo pode. Shalom Aleichem. Deus te abençoe. Queridos, um abraço para vocês e até a semana que vem. Então, a gente encerra a nossa programação hoje da Hora da Verdade, batizando todos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Shalom. Até quarta-feira que vem. Deus abençoe.